Noite de festa para a torcida tricolor, para a torcida do São Paulo, por causa do seguinte: é o rei dos clássicos, o Rogério Ceni. O cara voltou pro São Paulo, desde que voltou, são 6 jogos, 6 clássicos do Rogério Ceni no comando do São Paulo, 5 vitórias e só uma derrota, a derrota pro Palmeiras nesse Campeonato Paulista. E o Rogério Ceni numa evolução. O São Paulo jogou melhor mais uma vez, foi melhor do que o Corinthians durante grande parte do jogo e tá na final contra o Palmeiras. Mais uma final, São Paulo e Palmeiras, de forma consecutiva. E aí eu já começo, tô aqui com o Mauro César, Zé Manuel, Vampeta, Bruno Prado, perguntando pra vocês. O Palmeiras é o time a ser batido no futebol paulista hoje. É o bicampeão da Libertadores, é o time mais cobiçado, né? Aquele time mais comentado hoje no futebol de São Paulo, mas o São Paulo defende o título. Quem é favorito? Lembrando que o primeiro jogo é no Morumbi, na quarta-feira, o primeiro jogo da final, e o segundo jogo pode ser no Allianz Parque ou não, porque vai ter um show na casa do Palmeiras, então ainda não está definido se vai ser ou não no Allianz Parque, mas o Palmeiras, a princípio, pode decidir a final em casa. Mauro César, você que não está sempre no Canelada, já te passo a palavra. Quem é o favorito e o que falar desse São Paulo do Rogério Ceni, dessas atuações do São Paulo nos clássicos, Mauro? Bem, o Palmeiras, claro, né? Time montado há mais tempo, vai jogar a segunda partida em casa, não importa onde, mas vai ser o mandante. Mas eu acho que essa final, assim, primeiro, acho que para o Palmeiras o Corinthians seria um adversário melhor. O Corinthians é um time ainda em formação, um elenco montado de maneira muito equivocada, né? Muito mais por jogadores de nome, alguns que já passaram pelo clube, começaram no clube, que havia uma possibilidade, foram contratados. O técnico chega depois. O estágio de montagem do time do Corinthians ele é muito atrasado em relação aos dois, ao Palmeiras e também ao São Paulo. E o São Paulo hoje é um time mais competitivo, é um time que de fato compete muito, briga muito. É completamente diferente do São Paulo de tempos atrás, até no ano passado, assim. Um time bem indolente, que perdia, não ligava. Esse time tem um comportamento bem diferente. Agora, são 2 jogos dessa vez. E aí o primeiro jogo pode pautar muita coisa, né? São 2 jogos. Qual vai ser a estratégia do São Paulo jogando a primeira em casa? Vai buscar já fazer um resultado ou não? Tem muita coisa ainda para a gente imaginar o que pode vir a acontecer. Mas acho que para o Palmeiras, o Corinthians, pelo estágio atual, seria um adversário menos complicado. Sem contar que se fizesse a final com o Corinthians, né? Faria a final contra um time que teria um jogo logo depois, lá na Bolívia. O Corinthians vai jogar na terça-feira seguinte a final, na Bolívia, em El Alto, lá contra o Always Red. Viagem complicada, jogo na altitude, 4.000 metros. O São Paulo não. O São Paulo vai jogar Sul-Americana, está num grupo fácil, vai estar totalmente voltado para essa decisão. Então, acho que para o Palmeiras, o Corinthians seria um adversário, em tese, um pouco melhor, pelo estágio das equipes, não pelos valores individuais e tudo mais. Mas o Palmeiras é o favorito, só que esse São Paulo é capaz de competir. Mostrou, acho que no confronto em que foi derrotado, o segundo tempo foi todo do São Paulo naquela oportunidade, e os dois agora terão a oportunidade de jogar como mandante, né? Não vai ser essa coisa de um jogo único, torcida única, e hoje acho que o Corinthians foi muito afetado pela curta distância. A gente falou isso aqui na terça-feira passada. O Palmeiras, o São Paulo jogou na terça, descansou quarta, quinta, aí quinta noite o Corinthians jogou. O São Paulo já tinha feito recuperação, já tinha treinado, todo mundo no berço, dormindo, tranquilo, bem alimentado, para jogar hoje, e o São Paulo como mandante. Então a desvantagem do Corinthians foi muito grande, né? E o jogo do Guarani foi muito mais complicado do que se imaginava. Porque se imaginava o Corinthians vencendo o jogo por 2 gols, levando essa semifinal para Itaquera. Não, ele empatou, teve que disputar pênaltis, desgaste danado. Enfim, acho que isso também pesou no jogo de hoje. O São Paulo merecidamente vai para a final, repete a final do ano passado com o Palmeiras. A gente até lançou a enquete aqui e o São Paulo tá vencendo, claro, a torcida do São Paulo tá em massa hoje com a gente, mais de 60.000 pessoas simultâneas aqui no YouTube com a gente, e a gente lançou uma pesquisa no YouTube, quem vai ser o campeão do Paulistão? E o São Paulo tá ganhando, ó, 64% contra 36% que votaram no Palmeiras. Esse São Paulo, diante desse elenco que a gente tá falando aqui... Se você votasse isso ontem no Canelada... Sim, ia ganhar o Palmeiras. Agora, eu acho o Palmeiras favorito. Eu não vou ficar em cima do muro, passo pra vocês também. Agora, esse elenco do São Paulo, com a forma que tá jogando, pode ganhar do Palmeiras. O Palmeiras também era favorito no ano passado e perdeu o título pro São Paulo.
O São Paulo, com esse elenco que a gente está falando aqui agora, ele pode surpreender sim o Palmeiras e pode ser campeão paulista convencendo, jogando até mais do que o Palmeiras? Eu acompanho futebol, cheguei em São Paulo em 98, né, contratado pelo Corinthians, e vi várias finais de 7 títulos que eu ganhei com a camisa do Corinthians, 5 foram dentro do Morumbi. E as finais eram sempre no Morumbi, pros rivais. Pro Santos. O Santos já foi campeão brasileiro no Morumbi, o próprio Corinthians, o próprio São Paulo, o próprio Palmeiras. Vocês acham um absurdo o Palmeiras aceitar o segundo jogo no Morumbi? Totalmente. Eu acho impossível. Hoje em dia eu acho impossível. Sempre foram decididos finais. Mas as últimas notícias é de que o Palmeiras já tem acordo com a W Torre para fazer o jogo na casa dele, lá no Palestra Itália. Eu acho que o Palmeiras vai fazer o máximo para ser na Aliança. Primeiro, tentar segunda-feira puxar para sábado. Que não posso ser lá. Tô falando assim, pode não ser lá. Vão tentar segunda-feira puxar para sábado, se der certo. Ok, tá confirmado o jogo lá. Se não der, tem que ser domingo, porque a TV quer domingo, não sei o quê. Ainda assim tem negociação para tentar fazer o jogo lá. O Palmeiras já foi. O Palmeiras, vários títulos que ele tem dentro da sua história, se eu não me engano, a maior parte é no Morumbi. Se você pegar. O brasileiro de 93 e 94. Decidido dentro do Morumbi. Vejo, seria um absurdo por causa de quê? De quebrar o estádio, isso? Nunca quebrou? Não, é por não sentir em casa, vai jogar na casa do rival. Não, mas eu acho que o Palmeiras não deixaria ser o jogo decisivo no Morumbi. Tem um estádio de Copa do Mundo, mas até então, antes de jogar era Parque Antártico. E o Palmeiras decidiu os jogos, as finais de campeonato no Morumbi, na sua história. Por isso que eu perguntei, é um absurdo? Eu acho que não. Eu acho que é impossível. Acho que isso agora, seria um jogo de uma torcida só, seria só a torcida do Palmeiras no Morumbi. Sim. Acho que isso aí começou a mudar. O Vamp, claro, ele viveu isso e era isso mesmo. Os clássicos todos eram no Morumbi, as finais. Eu acho que isso começou a mudar. Primeiro naquela briga do Andrés com o Juvenal. Sim. Ali o Corinthians não quis mais jogar no Morumbi de jeito nenhum, começou a jogar no Pacaembu. E naquele momento, até por questões políticas, os outros acompanharam o Andrés. Então o Palmeiras também não jogava mais lá, o Santos, ninguém jogava. Né? O Santos fez uma final de Libertadores contra o Penharol no Pacaembu. Né? Não quis jogar lá nessa época. Um brasileiro pro Santos dentro do Morumbi. Sim. E aí depois teve a Arena Corinthians e o Allianz Parque. Né? Aí ficou muito aquela coisa, cada um na sua casa. Seu, né? Lógico. Aí perdeu-se assim, esse costume que existia mesmo, é verdade. Muitas finais foram no interior. Isso, né? O Morumbi era de todos. O final do Brasileiro de 2002 perdemos pro Santos dentro do Morumbi. O Morumbi, apesar de ser do São Paulo, era meio como o Maracanã no Rio, o Morumbi em São Paulo, né? Apesar de ser do São Paulo. Particular, era liberado para todo mundo. Né? Não, mas independente disso. Mas independente disso. Quem é o favorito? Não. E além de quem é o favorito, esse time do São Paulo jogou até melhor que o Palmeiras quando perdeu pro Palmeiras. Sim. Jogou melhor que o Palmeiras quando perdeu. O Rogério vai fazer alguma coisa, com certeza, de diferente para barrar esse Palmeiras nesse favoritismo. Primeiro jogo, na quarta-feira, no Morumbi. Torcida única. 60 mil de novo. 60 mil de novo. Se o segundo jogo, que o Zé falou, o Palmeiras vai tentar, se não conseguir, e vamos supor, o Palmeiras adora jogar em Barueri. E adora mandar jogos em Ribeirão Preto. Acho que Barueri seria a opção. Aí eu acho que o São Paulo leva vantagem. Mas e se for no Allianz Parque, que vai ser a tentativa do Palmeiras? Aí não leva vantagem. A depender do que aconteceu no primeiro jogo, né? No primeiro jogo, o São Paulo leva vantagem. Bruno. Diante de 60 mil, a motivação dos atletas é outra. Palmeiras é muito favorito ou esse São Paulo, diante do que vem evoluindo nessa reta final do Campeonato Paulista, pode surpreender o Palmeiras de Abel Ferreira? O Palmeiras é o favorito, sim, sem dúvida. Por tudo que todo mundo sabe, aí, um time que está aí há quase um ano e pouco junto, muito vencedor, e melhor que o São Paulo. Mas eu acho que dá jogo. Eu não acho que é uma coisa assim absurda, uma coisa que se o São Paulo ganhar uma zebra gigantesca. Não, acho que tem jogo. Principalmente o primeiro no Morumbi. Acho que o primeiro jogo é muito decisivo. O São Paulo ele tem que levar pelo menos uma vantagem para o jogo de volta, né? Principalmente se for no Allianz Parque mesmo, pelo que seja um gol de diferença. Se o São Paulo não conseguir levar nada pro Allianz Parque, né, um empate, uma derrota pior ainda, eu acho muito difícil que ele consiga alguma coisa. Então tem que levar pelo menos 1-0. O regulamento da vantagem só é para fazer o segundo jogo em casa. Só, né? sim, 1-0, 1-0, pênalti. Né? Empate, pênalti. Então acho que tem um favorito que é o Palmeiras, mas dá jogo sim. Não acho que é uma coisa assim, descarada. Eu colocaria, 60-40, mais ou menos. Dá jogo, tem como jogar. Bruno, e esse São Paulo do Rogério, ele tem um pouco essa característica de jogar ali, de não deixar sair jogando. Como o Mauro falou, ele não faz uma retranca, ele joga, ele propõe jogo.
tem time para propor jogo contra o Palmeiras? Porque a gente sabe que o Palmeiras é um time muitas vezes reativo. Sim. Principalmente na casa do adversário, que vai ser o primeiro jogo. O São Paulo tem elenco, tem time também titular para jogar dessa forma contra o Palmeiras e até pressionar o Palmeiras nesse primeiro jogo para tentar fazer o resultado? Eu acho que ele vai fazer isso. Claro que tem risco, claro, é difícil jogar com o Palmeiras. O Palmeiras gosta de ter o contra-ataque, claro que tem risco, mas o Rogério treina o time para jogar assim, então ele vai jogar dessa maneira, né? O Rogério, mesmo no início do ano, quando o time estava tropeçando, empatando alguns jogos em casa contra times pequenos, a pressão assim que perde a bola, né, como eles chamam os treinadores, pressão pós-perda, ela era boa. São Paulo não dava muito contra-ataque para os times pequenos. O que estava difícil era furar a retranca ali, era fazer o gol. Mas o São Paulo ele conseguia manter a bola no campo de ataque o tempo todo. O adversário roubava, o São Paulo já roubava de novo. E aí melhorou um pouquinho a parte de criação na mudança que o Rogério fez. Ele passou a ter 2 atacantes, né? Ele joga linha de 4, um volante, 3 meias e 2 atacantes. Antes ele jogava com 2 pontas abertos, um centroavante e 3 no meio. Ele mudou isso a partir do jogo com a Ponte Preta. Foi ali que ele mudou o sistema e o time melhorou um pouquinho. Então ele vai tentar fazer isso, né? O Abel, quando veio jogar aqui recentemente, né? Jogar no Morumbi, ele pressionou o São Paulo no início até para evitar pressão e acabou fazendo o gol, mas agora também o Rogério já sabe que isso pode acontecer. Então vai ser um jogo bom, é um jogo que realmente desperta curiosidade. Eu gosto do trabalho do Rogério, o Abel também, acho que são 2 treinadores jovens e competentes e é um belo duelo. Eu tenho curiosidade para ver, mas acho que o São Paulo vai tentar abafar desde o começo do jogo, sim. O Palmeiras, se você pegar o jogo de ontem contra o Bragantino, ele jogou o primeiro tempo numa rotação muito superior. Sim. No segundo tempo, ele deu espaço para o Bragantino. Acho que jogou muito cedo também, né? O Bragantino melhorou. No jogo contra o São Paulo no Morumbi, o Palmeiras começou indo para cima, né? E depois o São Paulo no segundo tempo foi melhor, marcando, saída de bola, deixou o Palmeiras ficou encurralado lá atrás. São Paulo vai esperar isso do Palmeiras. Palmeiras, não importa, no Morumbi ou não, ele vai fazer o primeiro tempo de ontem, o primeiro tempo contra o próprio São Paulo. Agora, me parece que ele não tem conseguido fazer isso os 90 minutos, o jogo inteiro. Então, se o São Paulo tiver uma maneira de impedir que o Palmeiras faça um gol... O Rogério é muito inteligente. Mas aí vem a individualidade. Rafael Veiga, se tiver num dia inspirado. O Dudu, que está jogando uma barbaridade, né? Jogou muito. A velocidade do Rony, toda essa movimentação, o Danilo jogando demais ali no meio campo. Então, acho que se o São Paulo armar alguma coisa para tentar segurar esse primeiro tempo do Palmeiras, que tem sido muito forte, ele pode especular, buscar um resultado, né? No segundo tempo. E pro segundo jogo, o Rogério já vai ter o Arboleda também, né? Eu tava olhando aqui agora, o Equador joga com a Argentina na terça-feira à noite. Não vai dar tempo de o Arboleda chegar para jogar na quarta, né? Eu acho que joga. Porque, o Everton vai jogar. Pelo jeito, o Everton vai voltar e vai jogar. Mas o Everton é reserva. E o Arboleda é titular, né? Você acha que o Arboleda não joga? Pela experiência que você tem de seleção, você acha que voltando assim em cima da hora, que ele vai jogar na terça-feira, ele não joga na quarta? Se eu fosse o Arboleda, com a moral que ele tem na seleção equatoriana, ele fala, professor, o time o time já tá classificado, professor. Deixa eu voltar que eu preciso ganhar um título lá no Brasil. Ele não vai querer jogar contra a Argentina? Aí ele falou, eu até saí. Eu digo, professor, a gente já tá classificado. Eu não quero enfrentar o Messi os caras agora não. Deixa pra Copa do Mundo. Melhor assim. Mas se ele jogar, Vamp, aí não dá. Dá pra ter a recuperação física pra jogar? Não, porque o Equador é uma viagem longa. É de 4, 5 horas, né? De voo. Isso pode pegar pro Everton também, que vem de La Paz, né? Mas aí o Everton vai ficar no banco, descansado, tem esse voo. A dona Leila tem lá o seu jato particular, pode votar. O Arboleda, aí você joga Macamés, Lutaro Martins, de Mari no dia seguinte. Você vê que o Marcelo Lomba foi bem ontem, pegou? Não, tô falando assim, o Arboleda eu acho mais complicado, mas pro goleiro do Palmeiras dá pra jogar.